Vamos iniciar, irmãos, mais uma vez, nesta quarta-feira, culto de oração. Vamos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e a direção deste culto. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o Senhor, ó Pai. Obrigado, meu querido Deus, pelo sustento que o Senhor tem dado em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pelos livramentos, Senhor. Pai, nós te louvamos, querido Deus, pelo amor que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, nesse momento, querido Deus, nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor, entregamos a direção desse culto em tuas mãos, meu Jesus, que o Senhor venha, querido Deus, nos ajudar e possamos dar o melhor para o Senhor, ó Pai. Abençoa, meu Senhor Jesus, eu que estou nessa direção. Fala, querido Deus, me ensina, Senhor, me orienta, ó Deus, que eu possa, meu Deus, fazer o melhor para ti, meu Pai. Abençoa, Senhor, o louvor, abençoa, querido Deus, a tua palavra que vai ser ministrada, abençoa o teu servo, pastor Fábio, esteja com o irmão Fábio, meu Deus, nessa sala, meu Deus. Ó, meu Pai, que nós possamos, querido Deus, logo retornar, meu Pai, para aquela casa de oração, a qual o Senhor ali separou para que o teu povo juntos se reunisse para aprender mais da tua palavra, ó Pai. Fica conosco, ó Deus. Fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Em nome do teu Filho amado, Salvador Jesus Cristo, por hoje, para todo sempre. Amém, Amém. Senhor. Irmão, vamos abrir nossas Bíblias lá aos Efésios 5. Efésios 5, eu vou ler 1 e 2. E fala: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiros suaves. Amém, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe, que possamos ser imitadores de Cristo. Amém. Eu me coloco muito o que Deus, nos fez. Jesus nos fez nos fazer, a imagem semelhante a Ele. Muitas vezes a gente olha uma pessoa, às vezes, compra uma roupa muito bonita, a gente acha linda, mas a gente não vai querer que aquela pessoa vá lá e compre igual da gente, Pois Deus fez diferente, Nos fez em imagem semelhante a Ele. Isso é prova de um grande amor por nós que somos filhos dele. Irmão, nesse momento, nós vamos ter um momento de oração, um culto de oração, Então, vamos abrir agora esse momento para os irmãos que têm pedido de oração, agradecimento a Deus. Que faça, irmãos. Algum irmão? Quero pedir a Deus, primeiro agradecer a Ele tudo que tem feito em minha vida e pedir a Deus pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus irmãos de igreja, o pastor, que o Senhor nos cubra o manto deles, defendendo o mal dessa doença que está aí, Então, triste hoje, uma família inteira foi levada por essa doença. Que Cristo venha nos defender, nos fortalecer e me fortalecer mais e mais na minha fé. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. 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 Mais algum irmão? Irmãos, eu quero pedir oração, as orações da igreja, do irmão,
por uma cunhada minha. Ela é casada com a esposa do meu irmão mais novo. Ela esteve aí na minha posse. O nome dela é Isabela. Ela deu febre no domingo, na segunda, acho, e ontem apareceu com sintomas da Covid no olfato e no paladar. Então, ela está isolada em casa e eu hoje interagi com ela pelo WhatsApp e prometi a ela que eu ia pedir para a igreja orar por ela, pela saúde dela. Vamos lembrar também da irmã Marta, né? Que está aguardando exames. O Tiago, Ana Tereza, não sei como é que está bem, né? Tiago já está fora de perigo, pastor, já está bem, saiu já do quadro. Tá bom, vamos continuar pedindo ao Senhor, né, pelos nossos, por Campo, né, por Tocos, Campos, Rio, Brasil, mundo. Foi um negócio que mexeu com o mundo todo, né? Mas aquele que pode tudo está no controle, ele sabe de todas as coisas. E nós esperamos nele, né? Poder essa onda passar e a gente voltar à normalidade na igreja, né? A vida do dia a dia. O certo é que vivemos rodeados de perigo, né? Mas esse foi além da imaginação humana. Então, os irmãos lembrem de orar por ela. Isabela. Amém. Amém. Mais algum pedido, irmãos? Eu vou colocar a vida de Josias nas mãos do Senhor, que amanhã ele vai dar a monografia. Quero entregar a vida de Ellen, de todo mundo aqui, nas mãos do Senhor. Ellen hoje esteve com uma dor de garganta e tal, mas, pelo visto, não é nada demais. Então, que Deus possa estar nos ajudando, toda a igreja, da vida dos irmãos, que Deus possa estar né, trazendo a memória que eles são do Senhor. Esse é o meu pedido. Amém. Mais algum irmão? Tem pedido? Eu vou também deixar esse pedido para os irmãos de oração por nós, pela igreja, os irmãos que estão conosco, a Graziele, que está se chegando, e os irmãos que estão mais afastados, jovens, né, que nós sempre temos pedido aqui, essa transição aqui para esse novo aplicativo que nós estamos usando, os irmãos possam se adaptar, possam se esforçar, né, por aprender, e a fim de estar conosco cultuando ao Senhor, coisa que é tão importante. E que abençoe nossas famílias, né? A fé, o caminhar, a comunhão com Deus, coisa que nós temos tido tanta necessidade e falta nesses dias de coronavírus, nesses dias sem a igreja, né? E o nosso retorno também no dia 16. Que o Senhor nos abençoe e guarde todos os irmãos que vão estar presentes lá. Nós sabemos, né, ainda também dos riscos, né? Mas que o Senhor esteja nos guardando. Meu pedido. Irmãos, uma coisinha só aqui, bem rapidinho. Às vezes os irmãos estão entrando aí. Se os irmãos perceberem, sempre quando forem falar, lembra de liberar um áudio, porque eu mesmo aqui estou desligando aqui o áudio de vocês, tá? Toda hora alguém esquece, Tereza já esqueceu, a Manete já esqueceu, mas aqui mesmo eu estou gerenciando tudo, tá? Eu estou desligando, e aí sempre que os irmãos forem falar, lembra de liberar antes de falar. Joel.
Mais algum pedido? Tem mais algum irmão que quer fazer algum pedido? Curso de oração, né? Eu quero, nesse momento também, irmãos, pedir pela vida do Ezequiel e, ao mesmo tempo, eu quero agradecer a Deus, que aos poucos ele está se recuperando. Eu sei que Deus está agindo, está no agir do Senhor. Não foi tão fácil, né? Esse convite que ele pegou não foi tão fácil. Balançou muito ele, mas através das orações, dos medicamentos, eu sei que Deus está abençoando a vida dele, os medicamentos dele, a graça de Deus que ele hoje não deu mais febre. E eu quero continuar pedindo a Deus pela minha família, peço a Deus pela minha vida, pela minha saúde, pelos meus exames que tenho feito. Peço a Deus pelo dia 21, né? Eu vou ao médico, levar os exames. Peço a Deus que Deus esteja ali diante desses exames que deu. Eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. E eu quero pedir a Deus pela vida de cada irmão, pela igreja. Vamos colocar nas mãos do Senhor nossas vidas ali dentro da igreja, né? Que Deus venha nos livrar, que nós possamos voltar para aprender mais da palavra de Deus e que nós possamos a cada dia sentir mais vontade de estar, né? Ouvindo e aprendendo a palavra do Senhor, que é o sustento da nossa vida, né? Então, nesse momento, quero pedir também por todas as pessoas que estão enfermas, peço a Deus por todas as pessoas que estão desempregadas, por essa doença, né, irmãos, que tem acabado praticamente com a metade do mundo. Deus seja louvado em tudo que está acontecendo. Eu entrego nas mãos de Deus esse momento que tem sido tão difícil para nós, mas que para o Senhor nada é impossível. Então, nós vamos orar, irmãos, nesse momento. Eu vou pedir nesse momento. Eu ia pedir a irmã Vera para orar, mas eu não estou vendo a irmã Vera aí. Então, eu vou pedir o pastor para orar, vou pedir a irmã Nete e vou pedir o irmão Fagner. Vamos ter essas 3 orações. Oremos. Eu acho que o pastor não ouviu. Então vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por esta noite, pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado por estarmos reunidos mais uma vez com esse recurso tão especial, uma vez que ainda estamos temerosos de nos reunirmos e nós queremos usar este momento de oração para colocar nas mãos do Senhor todos aqueles que foram aqui citados, uns com problema de saúde, uns pedindo ao Senhor pela vida espiritual. Ó Deus, graças te damos, porque nós temos uma porta onde bater, e é o Senhor que nós confiamos. Em nome de Jesus, o teu Filho, nosso bendito Senhor e Salvador, nós temos absoluta certeza de que entramos na presença do Senhor, na sala, no trono da graça do Senhor. Não merecemos nada, mas o Senhor é um Deus de muita misericórdia, rico em misericórdia, cheio de amor por nós. Nós estamos certos disso, a ponto de enviar Jesus, o teu Filho. Então, Senhor, nós queremos então pedir humildemente ao Senhor, nos dobrarmos diante do Senhor e desde já
nós nos comprometemos, qualquer que seja a decisão do Senhor, qualquer que seja aquilo que vamos receber do Senhor, nós sabemos que é sempre o melhor para nossas vidas. Em que pés não entendemos bem isso, mas todas as coisas, diz a tua palavra, cooperam para o nosso bem. Nós queremos pedir ao Senhor que use deste momento para sensibilizar o coração da igreja, o coração daqueles, sobretudo, que estão enfrentando dificuldades maiores nesse momento de lutas e provações. Muito obrigado, Pai. Nós vamos descansar no Senhor e sabendo que as providências virão do Senhor. Nós vamos nos submeter à vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Pai, poder falar com o Senhor mais uma vez. Muito obrigado pela fé. Muito obrigado pela graça. Muito obrigado pela compaixão e misericórdia do Senhor por cada um de nós. Toma em tuas mãos cada um desses pedidos, cada um desses nomes que foram aqui declinados. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome e nós te agradecemos porque temos essa liberdade de estarmos aqui em culto ao Senhor, para Deus te agradecer, para te louvar, para dar-te graças pelas tuas misericórdias, pela tua salvação, pelas tuas misericórdias que são a causa, o motivo, a razão de nós não sermos consumidos. Em Cristo Jesus, o Senhor tem perdoado os nossos pecados, tem nos amado, tem cuidado de nós. Por isso, nós queremos, a Deus, apresentar a Ti os nossos pedidos, pedimos a Ti em oração que o Senhor olhe, Deus, pela vida dos nossos amados irmãos, dos nossos entes queridos, a nossa irmã Nete, que pede pela sua saúde, sua vida espiritual, que o Senhor venha aliviar as suas dores, as suas enfermidades, e que, pela Tua misericórdia, o Senhor venha operar o Teu poder sobre a vida da nossa irmã. Olha, Deus, também pela vida de Tiago, sua família, nessa enfermidade, como também a vida de Ezequiel, que não haja nenhuma complicação, maiores complicações na saúde desses irmãos. E que, ó Deus, pelas tuas mãos, eles venham, a sua saúde seja restabelecida. E eles, com júbilo, com alegria, venham a ter toda a gratidão ao Senhor, entendendo, ó Deus, crendo, agradecendo a Ti, porque que o Senhor, entendendo que o Senhor está soberanamente sobre todas as coisas, direcionando, guiando todas as coisas. Que haja esse sentimento em cada coração, em Tiago, Fernanda, seus filhos, em Ezequiel, que ele, ó Deus, possa entender também essas verdades. Ó Pai, que o Senhor venha olhar pela Tua igreja, por nós, nesses últimos dias, nesses dias de coronavírus, e venha a cuidar de nós, a Tua igreja aqui em Tóquio. Aviva os corações dos jovens, de cada irmão, que os irmãos tenham o desejo, um fogo nos seus corações que venha a arder por desejo de estar presente nos cultos aqui conosco, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, para ser alimentado com as Escrituras, para estar em comunhão com os irmãos e com o Senhor, através desses cultos que temos feito online. Que nada seja barreira, ó Deus, impedimento em suas vidas para estarem aqui, mas que eles venham a ter como prioridade ao Senhor. Se verdadeiramente são filhos do Senhor, servos do Senhor, se verdadeiramente Cristo é Senhor, eles têm que ser Senhor em toda a nossa vida. Ajude-nos a fazer isso. Ajude a minha vida a fazer isso, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Amém, amém. Irmãos, irmã Nete, antes da senhora falar, o vídeo vai cair, tá? Eu recebi, já está a contagem regressiva aqui.
Eu achei, eles tinham me falado que se eu agendasse não iria cair, mas infelizmente não sei por que vai cair. Mais 1 minuto vai cair. Se cair, os irmãos, entrem novamente lá pelo link que está lá. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, irmão. Antes da irmã Nete orar, só falta 1 minuto para cair, que está aparecendo aqui na minha tela. Não sei se está aparecendo para os irmãos. Vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui a sala e os irmãos entram de novo. Tá bom? Todo mundo ouviu? Ouviu? Eu vou encerrar logo, tem menos de 1 minuto, que está com falta de segundos para parar. Eu vou encerrar e os irmãos entrem de novo lá pelo link. Agora espera isso. Ok? Tá bom? Eu estou vendo um por vez. Tá, porque tá abrindo ainda devagarzinho, irmã. Tá bom. Mas a mãe pode ir orando já, pode orar. Posso? Pode sim. Santo e eterno Deus, estamos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, te engrandecer o teu nome, te glorificar, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é amor, o Senhor me faz milagre. Tá ouvindo aí, pastor? Senhor, salva, só o Senhor dá tudo de bom a gente. Ó Pai, como eu amo estar junto com meus irmãos nessa igreja. Como eu amo, Senhor, te amar. Como eu amo te glorificar. Que o Senhor abençoa meus irmãos, vizinhos aqui, Senhor. Irmão Paulo está acamado ainda. O Senhor dê a libertação a ele desse leito. Que o Senhor fortaleça cada irmãozinho que esteja fraco na fé. Mostra a eles como é bom estar assim reunido, como é bom falar de Deus, como é glorificante, como nos fortalece. Eu peço, Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor cada vez aumente a minha fé, cada vez me leve para perto de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém, Jesus. Amém. Amém. Já me libera seu áudio, tá bom? Liberou ainda não, João. Liberou ainda não. Aí, liberou? Liberou não, João. Aí, liberou. É Levi que vai passar para Levi, né? Sim, louvor. Isso, que Deus abençoe. Amém. Amém. Tá com Levi. Boa noite, irmãos. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar o cântico, o hino, exultação, número 15, nosso cantor cristão. Exultai, exultai, vinde todos louvar. A Deus demos glória, por onde pegou seu filho bendito, com nós todos deu. A graça conserva mais de um pecador, abrindo-lhe a porta, entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar. Salvação,
assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou, herança dos céus, todos santos em luz, comprou Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, e de todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus, e quem nos confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Então, nosso Deus bendito, nós continuamos louvando. Sua palavra nos diz: bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. E todos a uma lhe exaltemos o nome. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ainda vamos cantar o cântico. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Deus de graça, Deus de amor, de infinito amor, que nem o seu filho poupou, antes o entregou por cada um de nós. Esse Deus que é bom o tempo todo. Nós vamos continuar louvando, glorificando. Vamos cantar este cântico. Deus é bom.
Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, tudo que és. Deus é bom. Louvado seja o Senhor. Pastor, acredito que vocês com a palavra. Está comigo a palavra? Amém? Amém, pastor. Tá sim. Pastor, aí a gente provavelmente vai ter que... Vai sair e entrar de novo, tá? Vamos ver se vai dar tempo. Se não der, eu aviso. Pastor. Você falou 40 minutos? Sim, a gente iniciou mais 40 minutos. Vamos ver se vai dar tempo. Deve dar, né, pastor? Você tem um cronômetro aí? Quando ficar faltando 10 minutos, ele me avisa. Ele começa a contar. Agora não está contando, não, mas com 10 minutos ele conta aqui. Sumiu. A irmã Nete. Não estou vendo a irmã Nete. A irmã Nete estava aqui até agora. Saiu agora. Deve ter caído. Pois bem, irmãos, vamos então. O estudo de hoje ele é bem longo. Então eu vou até onde der, de repente a gente vai abrir de novo e depois encerra. Abre então sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 3. Esse capítulo tem 30 versículos. Eu não vou ler os 30 versículos. Vou fazer de novo um resumo da cena de hoje, daquela trama lá no Império Babilônico. Todo o império tinha as suas maneiras de torturar e matar as pessoas. No Império Romano, por exemplo, nos dias de Jesus, eram a guilhotina e a cruz. Lá na Babilônia, era a cova dos leões e uma fornalha, um caldeirão, capaz de derreter ferro, quanto mais um corpo humano, onde as pessoas eram jogadas por desobedecerem às ordens do rei. O livro de Daniel, irmão, então a trama de hoje envolve aqueles 3 personagens, aqueles 3 jovens que foram parar lá na Babilônia juntamente com Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de tudo em ouro, cerca de 16 metros de altura e pouco menos de largura. E saiu o edito do rei, mandou avisar todo o império que quando os instrumentos musicais tocassem, todo mundo tinha que se dobrar diante daquela imagem e prestar culto. E chegou naturalmente ao conhecimento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que eles não se dobravam. E aquelas pessoas que serviam o rei, os caldeus, foram à presença do rei e disse: olha, esses judeus não se dobram, a imagem que o Senhor mandou fazer. Eles estão em desobediência. Aí o rei Nabucodonosor mandou chamá-los, porque ele, juntamente com Daniel,
Eles foram promovidos, estavam servindo dentro do palácio. E mandaram chamar aqueles 3 e disseram: por que vocês não se dobraram? Vocês têm ordem, é lei. Porque se vocês não se dobrarem, eu vou mandar lançá-lo na fornalha acesa. E eles, na presença do rei, eles não negligenciaram, eles não vamos nos dobrar. Não vamos nos dobrar. Então Nabucodonosor disse: eu vou mandar então lançar vocês na fornalha acesa, e você pede ao Deus de vocês para tirá-los de lá. E eles disseram a Nabucodonosor: o Deus a quem servimos, se ele quiser nos tirar, ele vai nos tirar. E mesmo que ele não nos tire, nós não vamos dobrar a imagem nenhuma, seja de ouro, seja do que for. Então, Nabucodonosor não teve mais dúvida, mandou chamar pessoas e lançá-los na fornalha. Mandou acender 7 vezes mais. Diz o texto, irmãos, que aquelas pessoas que atiraram os 3 na fornalha estava tão quente, exalando tanto calor, que eles morreram. E Nabucodonosor, momentos depois, ele chama os outros e diz assim: nós não foram 3 que nós lançamos na fornalha? Foram. Pois é, eu vejo 4. E um é como, a aparência dele é como filho dos deuses. Aí ele se aproximou e gritou pelo nome dos 3. Mesaque, Ananias, Misael, Azarias, ou Mesaque, Sadraque, Abednego, saiam daí. E eles saíram. Só que saíram os 3. Diz o texto que parecia coisa que não tiveram nem perto do fogo. Nada, o corpo intacto. Aí Nabucodonosor louvou a Deus, dizendo, mandando agora um edito para todo o império, que se alguém blasfemasse o nome do Deus de Mesaque, Sadraque e Abednego, sofreria sérias consequências. E mais uma vez, eu vou ler então o finalzinho aí, versículo 29 e 30. Portanto, faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado as suas casas, sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Um prato cheio para quem gosta da doutrina da prosperidade. Só, irmãos, que no Antigo Testamento, as bênçãos de Deus, a marca das bênçãos de Deus na vida do povo dele, quando este povo o obedecia, andava nos seus caminhos, eram bênçãos materiais, físicas, aparentes. Mas quando chegamos no Novo Testamento, não há margem nenhuma para a doutrina da prosperidade. Isso é uma heresia. Não porque deixamos de ser prósperos, na verdade, nós somos muito mais prósperos do que aqueles do Antigo Testamento. Mesmo o povo de Deus, eu diria, mesmo os crentes. Porque no Novo Testamento a ênfase é espiritual. E diz Paulo em Efésios 1:3 que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todas. Pense em qualquer bênção de natureza espiritual, nós já fomos abençoados com todas elas. Então vamos, irmãos, ao texto de hoje,
e alguns outros que separamos para tirar deles princípios para a nossa vida. Deixa aberto aí no livro de Daniel, vamos orar. Pai, abençoe a palavra do Senhor, aplica aos nossos corações. Nós queremos aprender mais e mais da tua graça e do teu Filho Jesus, da tua palavra bendita, num livro tão importante, uma das joias do texto sagrado, o livro do profeta Daniel. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel, como já disse na introdução do livro, é um livro apocalíptico. As profecias de Daniel, assim que estudarmos o livro do Apocalipse, nós vamos ver que tem tudo a ver com muitas das profecias do livro do Apocalipse. Que, como o livro de Daniel, o Apocalipse e o livro profético de Daniel, por serem apocalípticos, trata do fim de todas as coisas. Eles foram escritos, na verdade, tanto para o povo da antiga aliança, como para a igreja, para trazer coragem, para trazer consolo, para trazer perseverança às nossas vidas em meio à pressão dos nossos inimigos. Os nossos inimigos também, diga-se de passagem, são bem diferentes dos inimigos do Antigo Testamento. Lá era fornalha, leão, etc. Paulo vai dizer no Novo Testamento que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes do mal que estão a batalhar contra Deus e contra nós. E nós vamos ver hoje que aqueles 3 irmãos passaram, na verdade, por uma grande prova de fogo. Então, através de 3 princípios, talvez não vamos terminar hoje, como eu disse, nós vamos melhor entender ou tirar do texto lições que nos são preciosas. A primeira delas, irmãos, é que como Mesaque, Sadraque e Abednego foram intransigentes. Nabucodonosor, ele ironizou e diz: olha, vou mandá-lo jogar agora na fornalha, você pede aquele Deus de vocês para tirá-los de lá. E eles disseram: olha, se ele quiser tirar, como realmente tirou, ele vai nos tirar. Mas mesmo que ele não nos tire, nem assim nós vamos nos dobrar diante dessa imagem aí, por melhor e mais bonita que seja, que era em ouro, 16 metros de altura, imagine, não vamos nos dobrar. Então, a primeira lição é que nós devemos ser também intransigentes com os fundamentos da nossa fé. Um dos segmentos, irmão, que tem feito estrago na igreja é o chamado pragmatismo. O que é pragmatismo? Colocar as coisas em prática. Então, a igreja de hoje, ela tem escorregado para heresias tremendas, terríveis. Tem assolado a igreja, mas eles não estão nem aí, sabe por quê? Porque a filosofia do pragmatismo é a seguinte: dá certo, vamos fazer. Dá resultados, é isso que nós queremos. E nós não devemos ser assim. Nós não devemos ser assim. Nós devemos ser intransigentes com os princípios da nossa fé. Há coisas em que nós podemos entrar no entendimento. Alguns anos atrás, quase que era
imoral bater palma dentro da igreja. Hoje se bate. Não estou falando disso. Eu estou falando de doutrinas, princípios, pilares da nossa fé. Nessas outras coisas, podemos negociar se a ceia vai ser no cálice descartável, se vai ser no cálicezinho de prata, de ouro. Essas coisas são de menos importância. Mas nos fundamentos da nossa fé, nós temos que ser intransigentes. Porque se não formos, irmãos, isso nos leva à cegueira espiritual. Olha a cegueira espiritual de Nabucodonosor. Volte sua Bíblia assim, no capítulo 2, no versículo 47. Depois de Daniel ter interpretado todos aqueles sonhos e Nabucodonosor promover Daniel e mais os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Azarias e o outro. Olha o que ele disse aqui no versículo 47 do capítulo 2. Ele diz: disse o rei Nabucodonosor a Daniel: Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele exaltou Deus às maiores alturas. Mas daqui a pouco está ele mandando fazer uma estátua de 16 metros. Não passaram poucos dias e esse Nabucodonosor, alguns vão dizer, à luz desse versículo 47 do capítulo 2, que Nabucodonosor era um crente. Não crente coisa nenhuma. Isso também nós vemos, a gente vê, irmãos, constantemente na igreja. Gente jurando que Jesus é tudo para ele. E daqui a pouco estão abandonando, estão escorregando, estão pulando fora. O que Nabucodonosor fez. Então, isso é cegueira espiritual. Capítulo 3, olha só, 2,47. Ele exalta Deus. Capítulo 3, 1 a 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura. Cada côvado... Não, irmão, eu estou falando em 16 metros. Que nada. Cada côvado tem 2,66 metros. É cento e tantos metros, quase 150 metros essa estátua tinha. Ele mandou fazer uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, bem menor. Talvez uns 15 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, todas as autoridades, os que governavam, os que dirigiam cada canto do império, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados e os conselheiros e todos os oficiais da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estava em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Irmãos, toda imagem exige adoração. Toda ela, seja por menor que seja ou deste tamanho, ela exige adoração. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, quando ele trata lá daquelas questões de comida consagrada aos ídolos, ele diz ali, irmãos, que por trás de cada imagem há demônios. Uma vez nós fomos visitar, não sei se a irmã Joelma estava, aquela dona Eva, morava do lado ali da usina, lembra? Acho que foi eu, irmã Joelma, irmã Denise, irmã Alcineia e irmã Vera. Ela tinha lá um problema com a filha que faz processo na rua, e nós fomos lá, que um monte de imagem na casa. Eu falei assim, dona Eva, a senhora quer ver sua filha liberta? Nós temos que começar por aqui, eu tirar esse negócio, jogar tudo no lixo.
Ela falou, não, não sei de que foi de papai, de mamãe, de vovó, não sei de quem. E por mais que eu explicasse para ela que os demônios estavam ali por trás daquelas imagens, ela não se dobrou. Meus irmãos, não há nada que ofenda mais a Deus do que a idolatria. Diminuir a divindade, eu estou falando uma imagem de 120 metros, pode ser de quilômetros, está longe do tamanho do nosso Deus, louvado seja Ele. Então, irmãos, não há nada que ofenda mais a Deus do que a idolatria. Lá no livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 3 a 5, o povo lá no deserto, quando fizeram imagem, bezerro de ouro, etc., quando Moisés trouxe a lei, e depois ela foi repetida, as portas na entrada com Josué, está lá no livro de Deuteronômio 5, 7 a 9, Deus dá uma ordem, não façam para vocês imagem de escultura, nem do que há em cima, embaixo, na terra e debaixo da terra. Não se incline, não preste culto, porque eu sou Deus zeloso. E quem fizer isso, eu vou visitar até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, daqueles que me ofendem com idolatria. Idolatria. Mas não é tarefa fácil, não, irmão, nós sermos fiéis a Deus. Nós sermos fiéis a Deus. Eu já perdi a oportunidade de pastorear outras igrejas, já perdi a oportunidade de dar aula, porque eu procuro ser fiel ao texto sagrado e eles acham que aquilo está errado porque aprenderam com outros líderes há anos atrás. Sabe por quê, irmãos? Porque a fidelidade a Deus, não se iludam, a fidelidade a Deus, ela levanta inimigos. Olha só o versículo 8 do capítulo 3 de Daniel. Olha só na sua Bíblia aí. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, quando viram que Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram-se fiéis a Deus, não se dobraram, eles correram à presença do rei, porque levantou-lhes logo inveja. O espírito da inveja, irmãos, é um espírito terrível, que não consigamos, irmão, que não permitamos que esse espírito entre em nossa vida, o espírito da inveja. Não devemos invejar cargo, nem posição, nem cargo, nem situação de trabalho, nada, família, nada, bens, porque isso, inveja, é outra coisa terrível. Olha o versículo 12 do capítulo 3 de Daniel. Há uns homens, diziam os caldeus a Nabucodonosor, que tu constituíste sobre os negócios, quer dizer, eles ficaram enciumados, ficaram com inveja quando Nabucodonosor os colocou dentro do palácio, junto com Daniel. E eles vieram e falaram assim, Nabucodonosor, rei, há homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que você mandou levantar. A fidelidade, irmãos, a fidelidade é tida às vezes como insubordinação. Imagine no império ir contra um edito, contra a lei do imperador. Isso é para alguns insubordinação. Assim também é na igreja. Quando a gente se mantém fiel, às vezes temos que romper até com... A irmã Joel, um dia, num culto lá, ela falou assim, pastor, mas o que o senhor está falando aqui, ela vai se lembrar.
acho que foi no culto de quarta-feira. Ela falou assim, pastor, mas essa doutrina que o senhor está ensinando aqui está diferente da doutrina da nossa convenção batista. Eu falei, olha, irmã Joelma, nós amamos a denominação, nós amamos a associação, a convenção, mas deixa eu dizer para a irmã, se eles, porque ninguém é dono da verdade, se eles estiverem errados, que eles nos acusem do que quiserem, mas nós temos que ser fiéis ao texto sagrado, não à interpretação de terceiro. Eu não estou dizendo que lá está tudo errado, mas algumas coisas precisam ser revistas, pelo menos à luz do que eu tenho aprendido. Então, irmãos, a fidelidade nossa é tida às vezes como insubordinação, como desobediência, como rebeldia. Olha o versículo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Quem são esses insubordinados? Quer dizer, eles estavam, na verdade, fiéis ao Deus que eles serviam, ao Deus verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, mas foram considerados insubordinados com a posição dele. Versículo 9. Disseram ao rei os caldeus, quando se aproximaram para denunciar os três, que não se dobraram, disseram ao rei os caldeus, ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Os irmãos já viram isso, eu tenho certeza, em outras situações. Às vezes morrem pessoas tão importantes que eles dizem assim, isso vai viver, isso que eles deixaram aqui é um legado eterno, vai viver para sempre. Eles disseram que Nabucodonosor viveria eternamente. Meus irmãos, será possível isso? A não ser que ele fosse crente. Aí eu diria aos irmãos que ele viveria eternamente, porque eternamente, eterno, só Deus. Mas ele entendeu de dar-nos esse atributo. O crente vive eternamente. Vamos aprender mais disso. Pela fé, nós recebemos a imortalidade. Viver eternamente é o mesmo que ser imortal, nunca mais morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. À medida que creu, tem a vida eterna. João 3,16. João 5,24. Isso aqui é muito importante, irmãos, que a gente aprenda mais uma vez, que eu já tenho ensinado. 5,24 do Evangelho de João, Jesus disse assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, é imortal, não morre mais, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Da morte para a vida. Pastor, Oi. Vamos fazer aquele reinício agora. Menos de um minuto. Menos de um minuto só a gente tem. Vamos reiniciar. Vamos sair de novo, voltar, e aí, quando terminar a outra, a gente para e volta na semana que vem. Vamos ter que pagar isso aí mesmo, pai. Vamos sim, pastor. A próxima a gente já vai estar tudo certinho. Tá bom? Aí a gente inicia e dá para ir até o final. Vamos lá, irmão. Volta no mesmo link, né? Volta no mesmo link. Todos os irmãos voltam no mesmo link, tá? Vou fechar a sala agora aqui. Aí os irmãos retornam. Tá.
Vamos continuar? Não, pastor. Pode continuar. Vou mutar aqui o pessoal. Pode continuar, tá, pastor? Pois bem, irmãos. Então, eu estava dizendo aos irmãos, citando o Evangelho de João, capítulo 5, 24. Quem ouve a minha palavra, disse Jesus, e crê naquele que me enviou, é porque tem a vida eterna. Não entra em juízo, em condenação, mas já passou da morte para a vida. O crente morre ou não morre? O crente não morre, aleluia. Isso minha irmã disse no dia do velório da minha mãe. Contei essa história já aí. Ela se aproximou, chegou de madrugada, veio visitar a mamãe, encontrou a mamãe morta na igreja Batista do IPS. Ela se aproximou e disse assim: os crentes não morrem. Então, nós estamos provando aqui. Mas, pastor, os irmãos não estão partindo, é porque nós temos uma ideia muito diminuta. Paulo diz a Timóteo que a imortalidade tornou-se conhecida pelo Evangelho. Até a vinda de Jesus, ninguém sabia isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Presta atenção. Disse Jesus. Ele é duas coisas. Eu sou a ressurreição e a vida. Marta só cria na ressurreição. E Maria também. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que a vida desse corpo físico cesse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então, por que nós morremos? Na Bíblia, irmãos, em lugar nenhum diz que o crente morre. O crente dorme. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormiram. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Então, o cessar da vida biológica, física do crente é comparado na Bíblia com um dormir, vai ser despertado quando Jesus voltar. Querem uma prova maior? Imagine que Jesus volte agora, ou no dia que ele voltar. Os irmãos, os crentes que estiverem vivendo por ocasião da volta, eles vão morrer? Não, Irmã Teresa balançou a cabeça, não. Paulo diz lá que no abrir e fechar de olhos, os que dormiram vão ressuscitar, e os que estiverem vivos serão transformados. Eles sequer experimentarão a morte física. Então o crente não morre. Aleluia. Agora eles dizendo para Nabucodonosor que Nabucodonosor vai viver eternamente. Quem vive eternamente, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, disse Jesus lá na ressurreição de Lázaro. Irmãos, a infidelidade e a desobediência têm um custo muito elevado. A infidelidade e a desobediência têm um custo muito elevado. Os livros históricos, Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, Josué, o povo de Israel que saíra do Egito, entra em Canaã. Entra em Canaã. Aquele povo viu maravilhas. Aquele povo atravessou a pé enxuto o Mar Vermelho. Aquele povo viu jorrar a água da rocha. Aquele povo viu cair comida do céu. Aquele povo viu sinais, milagres e maravilhas. Mas daqui a pouco, 2ª Reis 25, de 1 a 21, o rei pisa na bola,
o povo acompanha a cabeça dele e eles agora são levados para a antiga Babilônia, por causa de desobediência e infidelidade a Deus. Os irmãos que estão lendo a Bíblia podem ver que os livros do Antigo Testamento, né? Os livros históricos, né? Esses que eu falei, 1 Samuel, os reis, livro das crônicas, pode ver que ali fala a história do rei. O rei andou nos caminhos do Senhor, o que acontece? Ele prosperava, ele era temido pelas nações, as nações que tentavam entrar em conflito, em guerra com o povo, eram derrotados, desbaratados, mas a infidelidade e a desobediência é uma gangorra. Ora vem, ora vai. Ora vem, ora vai. Então, foram levados no cativeiro babilônico, eles buscam respostas às suas indagações lá no cativeiro. Eles perguntavam a si mesmos: por que estamos aqui? Por que fomos derrotados? Por que fomos tão humilhados? Por causa de desobediência e infidelidade. Que lições, então, irmãos, tiramos do exemplo da fidelidade e da obediência de Ananias, de Misael e de Azarias? Eles foram libertos. Por quem? Quem era aquele quarto personagem que estava lá na caldeira com eles? Que Nabucodonosor disse que tinha a aparência do Filho dos Deuses. Quem era? Jesus. Jesus. São aparições anti-encarnação. Jesus. Versículo 28 de Daniel 3. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo carregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Toda vez no Antigo Testamento que estiver no singular, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livram. É uma referência clara a Jesus. Aliás, Jesus confirmou isso no dia dele. Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. A fidelidade, irmãos, a fidelidade e a obediência a Deus traz como consequência bênçãos diretas para a nossa vida, sim. Para a nossa vida, sim. Os reinos, um a um, se sucediam, caía um, vinha outro, se levantava, caía, porque todo reino tem o seu modus vivendi, todo reino tem a sua maneira de agir. E todos os reinos deste mundo é um reino de injustiça. Por melhor que seja a rainha da Inglaterra, há sim muita injustiça lá em todos os reinos deste mundo. E quando nós saímos lá do império das trevas, do reino da injustiça, da morte, do pecado, ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Por que, irmãos, que esse reino é que vai prevalecer, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino do qual nós estamos inseridos e somos parte dele? Diz Paulo aos Romanos que o pecado reina pela morte, mas a graça, que vai ser a grande vitoriosa, ela reina pela justiça. Estava hoje lendo e pensando mais uma vez na graça. Deus seja louvado pela sua bendita graça. Porque, irmãos, não sabe por que tem que ser pela graça, e esse reino tem que reinar pela graça, porque é o único instrumento pelo qual Deus poderia nos salvar, porque não merecemos nada,
E a graça, ela, uma grande parte da igreja, falo com tristeza, a grande maioria não gosta muito da graça, sabe por quê? Porque a graça nos ofende. A graça diz para nós que nós não estamos com nada, que nós não somos nada, que não há justiça em nós que possa fazer com que possamos enfrentar o crivo juízo de Deus. Por isso é que a graça reina pela justiça. A justiça providenciada por Deus, baseada na fé, a vida perfeita do Filho, a sua morte e a sua ressurreição, é que fez justiça e Deus pôde então nos salvar pela graça. Ele foi entregue pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Eu vou ficar por aqui hoje, irmão Fagner, porque vamos aproveitar o tempo aí para mas eu queria, antes de concluir este primeiro princípio, que nós devemos ser intransigentes com os fundamentos da nossa fé. Nós devemos, irmãos, o momento da igreja hoje é lastimável. A igreja não quer aprender as escrituras sagradas. Não estou falando de todos. Eu estou diante da irmã Irinete aqui, que pediu a Deus em oração que Deus fortaleça a fé dela, que a faça entender os fundamentos da fé, para que a fé dela possa se fortalecer e crescer. Louvado seja Deus, irmã Irinete, pelo pedido da irmã. Sabe por quê? Porque sem o conhecimento básico, e o melhor é nos aprofundarmos nas Escrituras, aprendermos a mais e mais, cada dia, subindo essa escada do conhecimento, porque Pedro já dizia da parte de Deus, cresçam no conhecimento da graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Eu não falo só que é importante conhecer doutrina, irmão Fagner, pelo fato só de enriquecer o nosso conhecimento. Sabe por que eu bato tanto nessa tecla e vou bater sempre? Porque é impossível viver a vida cristã sem conhecer os fundamentos da fé. E vou dizer mais, sem conhecimento da fé, o crente está vivendo uma vida anticristã. Eles estão ainda debaixo do pecado, debaixo da lei, embora tenham sido tirados lá. Eles estão vivendo como se estivessem lá. É ou não é, irmão Fagner? Muitos achando ainda que tem que fazer alguma coisa para serem salvos. Isto é se colocar debaixo da lei e debaixo da fé. O pecado só não domina a nossa vida, ou podemos deixar de pecar cada vez mais quando nós entendemos que nós não estamos mais debaixo da lei do pecado, nós estamos debaixo da graça. Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6,15, porque vocês não estão debaixo da lei ou do pecado, né? O pecado é transgressão da lei. Estão sempre juntos. Vocês não estão debaixo do pecado, mas estão debaixo da lei. Então, irmãos, quando eles acham que tem que fazer alguma coisa, deixa eu terminar de explicar isso aqui, que é muito importante. Isso. E daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. No versículo 14, capítulo 6 de Romanos, tinha dito, porque o pecado não terá domínio sobre vós, ou não está debaixo da lei, e sim da graça. Então, o crente que se coloca, ele é crente, ele está salvo, mas ele se coloca debaixo da lei e debaixo do pecado, a vida dele vai ser um negócio horroroso. Ele vai ser presa fácil de Satanás para ouvir as acusações do acusador e vai ter que baixar a cabeça. E o pior, irmãos, quando os que estão debaixo da graça vivem debaixo do pecado e da lei, por acharem que tem que fazer alguma coisa, sabe o que acontece? Ao invés de se libertar, porque não se libertam nunca, liberto está
quem já entendeu que está debaixo da graça e o pecado não tem domínio mais, o pecado não pode mais levar-nos à morte, o pecado não pode fazer nada conosco mais. O que ele pode fazer é levar-nos a pecar com os membros do nosso corpo. Mas o crente, a diferença é que o crente que vive debaixo da lei do pecado, ele peca muito mais do que os que vivem e já sabem que foram colocados debaixo da graça. Não deixam de pecar, mas pecam muito mais. Por isso que Paulo diz assim: o pecado não terá domínio, mas se a gente se colocar debaixo dele, ele vai ter domínio, sim. Ele domina a nossa mente, ele domina os nossos instintos, os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos levam a pecar mais, e com isso ficamos cheios de dúvida. Então, a primeira lição de hoje, que devemos ser intransigentes com os fundamentos da nossa fé e procurar a todo custo crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fé é aquela posição que Sadraque, Mesaque e Abednego assumiram. Fé não é só ver resultados favoráveis em nossas orações, etc. Ele disse ao rei: Féios, olha aqui, se o nosso Deus quiser nos tirar da fornalha, ele vai tirar, porque ele tem poder para isso. Isso é fé. Mas a fé também é o que eles disseram. Mas se ele entender de não nos tirar, ainda assim não vamos deixá-lo por nada. Por nada. Não vamos nos dobrar a esses deuses, mesmo que ele não nos tire. E Deus, naturalmente, se agradou disso e os tirou de lá para a glória dele, porque a glória de Deus é o próprio poder de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por estas lições e pelo que estamos aprendendo no livro de Daniel, nesse capítulo 3. E semana que vem, ainda queremos compartilhar de mais 2 princípios que vou citar aqui para deixar os irmãos pensarem. Deus se faz presente em todas as circunstâncias de nossas vidas. E o terceiro é uma aplicação. Devemos testemunhar na adversidade. Ó Deus, só mesmo o teu poder em nós, para nós fazermos assim, para nós não recuarmos ante as pressões do mundo e ante as pressões de pessoas de dentro da própria igreja, que às vezes nos pressionam para afrouxar as coisas. Não, Pai, ajuda-nos. Receba a honra, a glória e louvor. Mas nós queremos ser fiéis e obedientes ao Senhor. Pedimos mais uma vez, irmãos, pelos irmãos que estão enfermos, saindo de enfermidade, por nossas famílias, pela Isabela, que não é crente, que só usa esse fato, Senhor, para levá-la a Jesus Cristo e ela receber como Senhor e Salvador. Ela gostou tanto da mensagem, citei Filipenses, tudo posso naquele que fortalece. Ela agradeceu do fundo do coração, disse ela. Ó, que aquele coração, Senhor, seja invadido pelo teu Espírito e que leve aquela cunhada a Jesus. E Renan também. E os outros irmãos que ainda não são crentes. Pedimos por todos, por Ellen, por Josias, por Ezequiel, pela irmã Marta, pelas famílias, pelas crianças. Louvamos ao Senhor por aqueles que passaram pelas lutas e já estão curados. Ó Deus bendito, muito obrigado por esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Fábio. Amém. A irmã Joelma quer finalizar, então.
Só liberar o áudio da senhora, irmã. Tem que liberar o áudio da senhora. Tem que... Quantos minutos temos ainda aí? Não está aparecendo não, mas tem bastante tempo, pastor. É, né? Só aparece Então, vamos, 10 minutos. Antes disso, só vamos aparece... gastar o tempo. De repente, algum irmão quer fazer uma pergunta. Ah, sim. Essa Pastor, aparição de Jesus, pastor, lá com Sadraque, Mesaque e Abednego, é essa que a gente chama de teofania? Não está gravando, não, né? Ah, tá. Teologicamente, ah, sim. eu gosto muito de citar esses Pode nomes. falar, isso é legal. Eu prefiro dizer teofania, creio que sim. Eu prefiro dizer que são aparições pré-encarnação. Na semana que vem eu vou citar. Ele apareceu a outras pessoas. Ele apareceu a Agar no deserto, quando ela estava fugindo com Ismael, né? Ele apareceu naquela sarça ardente ali de Moisés, diz que é o anjo do Senhor que estava ali. No livro de Juízes, ela apareceu também a mãe de Sansão. Em 1 Reis, ele apareceu a Elias. E no Salmo 34, 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Né? Isso já no Antigo Testamento, porque é o livro de Salmo, né? E Jesus confirmou isso. Então, ele sempre esteve ao redor do seu povo, né? Nós tivemos uma compreensão, lá está ao redor. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que ele está em nós, né? Mas aí já depois da encarnação, depois da ressurreição, né? Mas são chamadas aparições Depois da descida do Espírito Santo. pré-encarnação. Ele é eterno, né? Ele tomou a forma humana quando o Espírito colocou a semente no ventre de Maria e ali ele assumiu a forma de homem, de um humano, né? Mas ele já aparecia de forma visível, né? Algumas pessoas. Nabucodonosor o viu, né? Um quarto personagem está passeando com eles e é semelhante, quer dizer, ele percebeu a grande diferença, talvez pelo fulgor da glória ali de Jesus, e ele é como um dos filhos dos deuses, né? Lá na sua ignorância. Amém. Mais algum irmão que fazer mais alguma pergunta? Não? Pastor, não, então vamos finalizar então aqui, os irmãos. Eu ia fazer uma pergunta, mas vou deixar para depois. Tem tempo aí, faz. Não. Vai fazer, irmã Nete? Pode falar. Libera o áudio da senhora antes, irmã Nete, de falar. Não? Então é isso aí mesmo, pastor. Então, o irmão faz, o irmão ia fazer? Não. Era só estava pensando acerca do que o senhor falou sobre a morte, né? A Bíblia fala muitas vezes da questão de que os servos morrem, dormem, mas acho que é importante a gente é diferente do que os adventistas pensam sobre isso, né? Porque eles têm uma doutrina de que dormem, mas é como se fosse no estado, né, intermediário, em que eles não vão nem para o céu e nem para o inferno. O dormir deles é o sono da alma. Para o adventista, nós não temos nada mais do que o simples corpo. Eles negam até o fato de Jesus ser um espírito. Adão, alma vivente, Jesus, espírito vivificante.
Porque quando mostramos o texto que Jesus disse ao ladrão que estaria com ele no paraíso, eles vão dizer assim, mas como se Jesus morreu? Perceberam? Então, eles são, na verdade, antibíblicos. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá o corpo. Esse corpo só fica para trás, irmão Fagner, porque ele não pode entrar lá. É carne e sangue. Então, e quem vive e crer em mim, nunca morrerá. Manda eles me dar explicação disso aí. Jamais morrerá. Pelo Evangelho, Paulo diz a Timóteo que Deus trouxe à luz a compreensão, trouxe esta realidade para a nossa compreensão pelo Evangelho. O quê? A imortalidade. Por isso que Marta e Maria, os judeus, eram assim. Disse, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Aliás, com relação aos adventistas, eles são os neo-judaizantes. Eles são os judeus dos nossos dias, pensam igualzinho. Entendeu? Ele deixa eu ver se eu acho aqui, em 1 Timóteo. Eles pensam igualzinho. Nós só temos um corpo. Ele morreu, acabou. Né? Leia 1 Tessalonicenses, que Jesus, aqueles que dormiram, voltam com Jesus. Voltam como? Se eles estão, se não tivesse uma alma, um espírito já salvos, se fosse só o corpo, como é que volta com Jesus? É que no versículo fala, né? Tornará a trazer com ele aqueles que então, se está tornar a trazer com ele, é porque está com ele. Jesus, mais uma vez, ele mostra que os que estão vivos, que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus, não tem proeminência, não tem privilégio com relação aos que dormiram. Os que dormiram, Deus os tornará a trazer com ele. Ressuscita o corpo e a obra se completa na vida daqueles. Depois nós, que Paulo, a princípio, ele achava que ele estaria vivo, que por ocasião da volta de Jesus ele estaria vivo. Por isso que ele diz, nós, os vivos, seremos transformados e voaremos e encontraremos nos ares com o Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Mas ele, na verdade, não vai ser assim. Já morreu há muitos anos, vai ser ressuscitado. Ele esteve no paraíso, ele viu todos os irmãos que já tinham partido. É possível que tenha se encontrado com Estevão lá e outros que ele mandou matar. Entendeu? Eu não estou achando aqui, mas sim, Paulo diz, pelo Evangelho, não sei se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, Deus... Está aqui, ó. Olha só. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta e diz assim, por esta razão, pois, te admoesto que reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do teu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou pelo Evangelho, por esse poder, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte,
como trouxe à luz, as pessoas verem o fato da vida e da imortalidade mediante o Evangelho. Antes do Evangelho, as pessoas não sabiam desta realidade. Todos os judeus pensavam como Marta e Maria: vai haver ressurreição, mas do último dia. Não, nós já ressuscitamos com Cristo, estamos assentados com Ele. No dia que morrermos, vai ficar para trás apenas o que não pode entrar lá, para que seja ressuscitado no grande dia de Cristo e glorificado para poder estar para sempre na glória do Senhor. Amém? Amém, amém. Aleluia. Vamos então, porque foi só essa dúvida, porque inclusive na nossa igreja também, pastor, a gente já teve alguns irmãos que muitas vezes acabam por trazer essa doutrina, né, de outra igreja, ou por entendimento, né, por entender errado essas passagens, mas de dizer que os que morrem ficam num estado inconsciente, né, dormindo. Mas as escrituras têm passagens que vão ser muito claras. Na passagem do ladrão da cruz é uma delas, em que o próprio Jesus fala: porque hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não no estado no inconsciente de sono, mas tem o desejo de partir e estar com Cristo. Paulo, Filipenses, né? Então, quando eles inventam ou interpretam ou defendem uma heresia, eles acabam em dificuldade quando se deparam com textos, né? A Bíblia deles diz lá, igualzinho a nós: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas eles vão fazer as testemunhas chamadas de Jeová, que não são testemunhas de Jeová, coisa nenhuma, já editaram uma Bíblia deles, já colocaram uma vírgula né? Mas ainda assim eles, quando se deparam com textos que depõem contra a posição deles, eles ficam embaraçados. Né? Na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está assim: em verdade te digo hoje, estarás, futuro. Mas não é isso que o texto, os originais, o texto sagrado diz. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, porque Jesus foi estar. Onde é o paraíso? É uma antessala da glória. É o estado já fiz essa pergunta, pastor. Os espíritos glorificados, irmãos, como diz o autor de Hebreus, tá? E diz que nós já chegamos lá, nós já estamos junto com eles, espiritualmente, né? E aguardando a trombeta para descer e pegar e receber seus corpos glorificados. Tá? Aí sim, vão para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Essa é uma dos Senhor erros. nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha sempre muita misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante sempre o seu rosto e nos dê sempre muita paz. Amém, amém. A irmã Vera chegou aqui agora. Amém, irmãos. Deus abençoe, irmã Vera. Amém. Amém. Até domingo de manhã.